Welcome to Isla Quesadilla. This magnificent and majestic land is the perfect destination. Opa, calma lá, isso tá indo muito rápido. Antes de realmente começarmos, eu me chamo Ardini e serei sua anfitriã nessa jornada. Para entregarmos um resumo de boa qualidade, sem esconder informações ou passar pano em certas organizações como certos resumos, iremos fazer resumo de todos os arcos finalizados até agora. Os vídeos serão liberados aos poucos e dependendo da recepção do projeto, podemos fazer mais resumos no futuro. Bom, é importante lembrar que a Ordo Resumitas é um projeto de fãs. Agora peguem uma pipoquinha, pois entraremos de cabeça nessa jornada. QSMP vem de Quackity Survival Multiplayer e é o primeiro servidor de Minecraft multilingual. QSMP is the very first multilingual Minecraft server that utilizes real-time translation. Criado pelo youtuber e streamer Quackity. Ele é o primeiro projeto do tipo a usar traduções em tempo real, ajudando os participantes a se comunicarem e permite que os telespectadores também sejam capazes de assistir às lives de outros criadores que não falam sua língua nativa. O tradutor já nos deu várias pérolas como... O projeto tem como objetivo reunir várias comunidades de diferentes culturas e línguas, além de mostrar que as diferenças entre diversos lugares do mundo não impedem a criação de amizades. O QSMP apresenta inúmeras dinâmicas, algumas delas sendo roleplay, e diversos mistérios que serão abordados no resumo. E por favor, não se esqueçam. I hope you enjoy the island. Bem-vindos à Ilha Quesadilla, uma ilha paradisíaca repleta de mistérios, conflitos e muitas outras coisas. Mas antes de nos aprofundarmos nos mistérios desse lugar, devemos conhecer os novos habitantes dela, que no dia 22 de março, como vamos marcar o tempo por aqui, QSMP dia 1, 2 trens atravessaram o portal do Nether que os trouxe à ilha. Minecraft Cube in Spanish is tetita. Atenção! Nem todos os personagens têm lore confirmada, e pode acontecer que o streamer mude o seu passado. Começando pelos hispanofalantes da Espanha, nós temos Vegeta. Possui alguma consciência de sua vida passada em Karmaland, memórias de seu primeiro casamento e do quase segundo, e de sua persona, o Lobo Nocturno. Lo más importante de una casa, para mi gusto, es la distribución interior. Quando eres tonto, eres tonto. Luzu, que também fala inglês. E Maximus, que não possui memórias do passado. Da Argentina, temos Spring, que também não tem memórias do passado. E do México, nós temos Mariana, que não sabe nada do seu passado, além de que já teve um relacionamento com Foolish. Missa, que não se lembra de nada. Oyer, que também não tem memórias do seu passado. E, é claro, Quackity, que fala espanhol e inglês, e que seu passado... Bom, agora os anglofalantes. Primeiro, os ingleses. Fiuza, um anjo da morte com algumas centenas de anos. Tem asas que foram clipadas e em sua vida foi com seu melhor amigo Technoblade, co-líder do Império Antártico que conquistou o mundo. Teve vários filhos, entre eles Wilbur, o qual teve que matar com as próprias mãos. E por fim, é apaixonado pela deusa da morte, que já o ajudou diversas vezes no passado. So we used to play together in a different world, and one day Techno mentions to me, hey, I know how to take over the world. I know how we can just take everyone's stuff and it'll be really funny. And he tells me all we need to do is just drive our boats around this specific spot. And I was like, I don't believe it. I don't believe it's gonna be that simple. That's crazy. You know what? It was that simple. Dos poucos detalhes que temos da vida de Wilbur antes da ilha é que ele foi vendedor de drogas. Construiu sua própria cidade-nação, que se chamava Lumberg, foi traído e morto na Guerra dos Discos e, na sua segunda morte, perdeu sua cidade. Enlouqueceu, explodiu ela, o que fez com que seu pai Fiuza o matasse. Wilbur também teve um pós-vida, virando um fantasma, mas logo depois que volta à vida, ele some. O vemos de novo só no QSMP.
E finalmente dos estadunidenses temos Bad Boy Halo, um demônio de 11 mil anos que tinha como seu objetivo trazer caos e guerra no passado. Também já criou sua própria cidade-nação, Badlands. Durante um tempo foi corrompido e ficou completamente obcecado pela energia do Egg, uma criatura carmesim que só ele conseguia ouvir, chegando a matar e ameaçar seus amigos, e até mesmo fundar uma espécie de culto ao Egg. Careful, Eric. Oh my gosh! It's grown so much! Holy muffin! Sendo o único a quebrar toda essa obsessão, Skeppy, seu melhor amigo e interesse romântico. Após as guerras causadas pelo Egg, ele entrou em um tipo de void temporal e afirma não saber como saiu dele. Slime, que não possui memórias do passado. Jaden, que também não tem memórias do passado. Temos também Foolish, que é um semideus imortal, meio totem, meio tubarão. Costumava matar muitos aldeões, porém, após um grande incidente, ele resolveu focar em apenas ser um construtor. Também possui algumas lembranças de suas vidas passadas, como quando foi morto pelo Bad quando estava corrompido pelo Egg, mas acabou sendo usado de sacrifício para ele. Ou quando descobriu que as vinhas carmesins sugavam seus poderes e acabou morrendo. E acabou se perguntando como, já que ele é um deus. Em outro momento, Foolish acaba aceitando o convite do Quackity para trabalhar em Las Nevadas, sua cidade cassino, onde procura aprender a balancear a paz e a violência. Depois de um tempo, ele acaba com o Egg e finalmente consegue ficar em paz. Dan TDM, que não possui memórias do passado. E por último, Fit, que antes da ilha foi... pelo amor de Deus, já chega! Os primeiros habitantes finalmente desembarcam na Ilha Quesadilla. Assim que chegam, Luzu logo começa a examinar o lugar e encontra um livro em um átrio. Um contador começa no topo da tela assim que ele lê, indicando 5 minutos. Ainda sem um sistema de tradução simultânea e todos não entendendo o que estava acontecendo, o pânico se instaurou em ambos os lados. Por conta disso, acabou que eles demoraram para ler e entender o puzzle. Espanhol, habla espanhol. No, ponlo, güey. Son las instrucciones, ponlo. O puzzle em questão consistia em pressionar diferentes placas de pressão em uma ordem específica, sendo essa ouro, pedra, ferro, pedra escura e ainda evitar a placa de madeira. Pode parecer bem fácil vendo de fora, mas algumas placas ficavam escondidas em lugares bem altos e precisavam pressionar placas específicas para chegar até essas. Aí você me pergunta, narrador, conseguiram resolver a tempo? Claro que não, eles falharam. Whoa. We did it! Nos van a hacer trabajar otra vez, mira, ¿ves? Oi, senhor Pato! É a primeira vez que vemos ele, mas não se preocupem, ele vai voltar. Com pedido de ajuda do senhor Pato, pela primeira vez os habitantes saem da estação de trem e começam a explorar. Eles encontram diversas estruturas abandonadas que eram idênticas em ambos os lados da muralha. Depois de um tempo procurando materiais necessários para ligar o moinho de água e com alguns batendo a cabeça para entender como funcionava, uma segunda transmissão começa. The rule is... Whoa. Oh my god, that was like an actual jump scare. Holy shit! I don't know about this quest. Oh. What? What? Hello Kitty. Ya, por favor. What? What? Ah, é mesmo. O Sr. Pato falou de um botão vermelho grande no topo da muralha que não é pra apertar. Quem apertaria esse enorme botão? Sí, sí, sí. Oh, no. They just immediately pressed it. Phil. Ah, apertaram. El pato no gana nada para disgustos, tío. Pobre pato. Oh, no. I don't see Jaden, he's dead. Malas noticias.
Bem, o portão é apertado e parte da muralha foi destruída. Como se nada tivesse acontecido, os participantes de ambos os lados se encontram. Um momento feliz. Após alguns momentos de fraternização, todos decidem que o melhor a se fazer é ir atrás de comida e recursos. Dan, Wilbur, Luso e Filza vão procurar uma fonte de alimento. Mariana, Fitch, Slime e Royer vão juntos mineirar. Bad e Foolish passam grande parte do primeiro dia juntos e Foolish já começa a planejar a sua futura base. Dragão. But yeah, another thing I didn't think about though is like making a spiral. I feel like kind of to make this, like what I'd probably do is like make like a 1 block string to then like have the idea, and then I'd have to figure it out from there. Wilbur, depois de percorrer o servidor atrás de comida, se encontra com Quackity na muralha e declara que irá morar nas paredes. Jaden, Slime e Phil se juntam a ele, formando a Ciudad las Sacapuntas. Royer, Missa, Mariana e Spring combinam de fazer uma vizinhança juntos, assim como Luso e Quackity. Max também já começa a fazer sua base e faz planos para o futuro da mesma. Vegeta inicia seu castelo com uma torre feita de lava e água. Nesse meio tempo, também acontece uma batalha de rap, um pedido de desculpa em forma de canção em espanhol e desentendimentos por conta da barreira de linguagem. Elbeck Flippo is alone. Elbeck Flippo has no one to call his home. Até que alguém com uma skin toda branca e uma cara sorridente foi visto. O Boneco de Neve andava pela ilha fazendo perguntas para os novos habitantes. Ele se comunica por livros e por TTS. Qual seu nome? Qual é a sua idade? Qual é a sua ocupação? Onde você trabalha? O que você faz para se divertir? Finalmente, Bad Boy Halo perguntou o nome do boneco de neve e ele respondeu Smile. Luzu o denominou de Cucurucho, assim que ouviu, um apelido que no futuro vai ser adotado por todos da ilha. I don't see a shield. What the fuck was that? Hello? Oh, no! O ser passou tempo considerável com Quackity. Os dois tiveram uma conversa sobre o que Spring planejava fazer na ilha e Quackity desacreditou e negou que o nome dele era Smile, dizendo que ele era conhecido como Cucurucho ou Ocito Bimbo. Right? Pretty fucking smart. Ha ha ha. Ha ha ha. Alright, fucking asshole. O que é curioso é que após o primeiro dia, o ser que seria conhecido como Cucurucho nunca mais falou que seu nome era Smile. Ao menos, não com a sua voz. A ação mais gentil de Cucurucho entre todos os membros foi dar de presente a Jaden um pássaro azul, após ela responder todas as perguntas com muita sinceridade, ao contrário de outras pessoas. Answer the question. Yes! What was your name? Elbeck Flippo! What was your age? Answer the question. 4! No dia 5, Foolish é visitado por uma entidade enquanto ele construía sua base. Um ser voador com skin de urso branco e que soltava partículas. Era um anjo? Now, do you see me now or not? Are you a ghost angel bird? Após se apresentar, entregou a primeira missão para Foolish, pediu para que ele procurasse um animal e desse de presente para Mariana. O objetivo dessa tarefa era para ambos se acertarem, pois eles tinham se desentendido. This is not a name tag? Is this just a piece of paper? Is this actually a name tag or is this just a piece of paper? Foolish cumpriu a missão dando uma galinha e nomeou ela como Mariana Isabeth, o que não agradou muito o anjo. Mesmo assim, ele ainda foi recompensado com 3 packs de pedregulho de ardósia, o material que ele estava usando para construir seu dragão. O anjo ficou mais um tempo com Foolish e fez uma proposta. Se Foolish conseguisse acertar o Water Drop do ponto mais alto que era possível construir até a Bedrock, ele ganharia diamantes, que nesse momento era um item proibido. Foolish só teria uma chance de acertar, superando todas as expectativas que foram colocadas nele. 3, 2, 1. Ele conseguiu!
conseguiu! Recebeu mais uma vez a recompensa do anjo. Nesse mesmo dia, uma outra criatura apareceu, novamente voando, mas com uma skin de urso vermelha que soltava pequenas chamas. Esse era o demônio. Sua primeira missão foi para Vegeta. O demônio propôs para que ele fizesse alguma coisa ruim com alguém próximo a ele, que nesse caso foi Royer. Vegeta aceitou em troca de 7 Enderpells, mas ele não conseguiu completar a missão por Royer já ter 2 linhas de coração. Como punição, o demônio atirou raios e spawnou Creepers em Vegeta. Tanto o anjo como o demônio são controlados por Rubius, o único jogador que tem acesso ao criativo. A missão do anjo é que a paz e o amor prevaleçam na ilha. Ele pede que os players façam missões de coisas boas, como ajudar alguém, dar algum presente e afins. E como recompensa lhe dá itens, alguns itens que a federação classifica como contra as regras. Um detalhe importante sobre o anjo é que ele frequentemente pergunta aos outros jogadores se eles viram um demônio. O oposto ao anjo, o demônio, propõe acordos para que os players façam coisas ruins, como trair alguém, explodir algo e afins. O principal objetivo do demônio é corromper os habitantes da ilha. Importante falar que não foram abordados todos os acordos feitos pela entidade do anjo e do demônio, por não ser tão importante para a história e por várias terem sido realizadas apenas por diversão entre jogadores. E aqui, meus amigos, que a gente vai terminar esse episódio. Que vamos voltar ao passado para contar uma bela história de amor. Então vamos recapitular um pouco. Royer, como todos os habitantes, conheceu Cucurucho no primeiro dia por conta do questionário e desde o começo, Royer parecia demonstrar um tratamento mais carinhoso, prestando total atenção nele e brincando com ele. Começou a chamar de Ocito Bimbo, diferente dos outros que o chamavam de Cucurucho. Inclusive, chamava Ocito através da brincadeira Charlie Charlie, você está aqui? Trocando Charlie por Ocito. ¡Osito Bimbo! ¡Osito! ¡Bien, baja! ¿Cómo? Siempre estuviste ahí. Isso deu origem à dinâmica dos dois, que consistia em Royer chamando Ocito Bimbo sempre que precisava de um favor ou quando queria companhia, sem ter medo dele e sempre respondendo de forma sarcástica ou irônica, como faz com seus amigos. Essa relação parecia ser um tanto mútua, tanto que quando El Mariana perguntou ao Urso Branco sobre ele gostar de Royer, Ocito Bimbo reage de forma extrema e atira nele depois de insistir no assunto. No, thank you. No, es que estos güeyes... ¡No, thank you! Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Querendo abrir uma taqueria, Royer passou diversas lives procurando pelos ingredientes dos tacos, mas após uma longa exploração por tomates, spoiler, ele só conseguiu sementes, nosso querido boneco de neve apareceu para ele. Irritado com a demora porque antes ele o tinha chamado para pedir os tomates, Royer pediu um pack de sementes de tomate para perdoar pela demora. Esto ni siquiera es tomatillo! Sí. Esto ni siquiera es tomatillo! Ocito Bimbo deu as sementes, mas em troca que Royer fizesse 10 tacos e 3 chimichangas para ele. Como faltavam outros ingredientes, ele pediu novamente ajuda e o urso aceitou em troca de informações sobre Vegeta. Horas depois, enquanto separava todos os ingredientes para fazer os tacos, Royer percebe que tem a companhia de 2 cucuruchos em sua casa, e após terminar o seu primeiro taco, ele entrega para um dos cucuruchos fingindo normalidade. Nesse momento, se fez canon a existência de 2 cucuruchos. Son dos, se multiplicaron. Ay, aquí está la lima. Entretanto, o urso para quem Royer entregou o taco não queria deixá-lo sozinho, mas o residente já não tinha mais itens o suficiente para entregar o resto e completar a missão. Assim, Ocito Bimbo insistia que Royer terminasse sua missão, mas como não era possível, Royer ficou chateado e os dois tiveram sua primeira DR. Onde Royer chegou ao ponto de devolver a flor que Ocito lhe deu, falando que não eram mais amigos. Adiós. No dia seguinte, quando nosso querido Cubito entra no servidor, logo percebe que as portas de sua casa estavam abertas, e no centro havia uma flor plantada, a mesma que devolveu. Acabou percebendo que tinha um caminho de flores que levava para o segundo andar, onde deu de cara com um baú. Ali haviam 2 tacos e um pedido de desculpa sincero. Triste com essa notícia, Royer escreve um livro para que Ocito Bimbo continue aparecendo.
O demônio aparece para Spring e decide fazer um trato com ele. Se Spring fizesse algumas maldades, ele receberia uma recompensa. O demônio pergunta quais eram os amigos dele e de quem ele não gostava. Spring responde que seus amigos eram Royer e Missa, e a pessoa que ele não gostava era Fitch, por ter roubado seu cavalo antes e não ter devolvido. He visto que estaba robando un caballo aquí humilde, eso me gusta. ¿Y si lo quemas? ¿Al caballo? Sí. Quémalo. ¿Pero por qué? Eles conversam sobre maldades que Spring poderia fazer e ele fala de matar bichinhos. E lembra que Missa tinha um gato. Acontece que o demônio estava claramente mais interessado em Royer e deu uma missão a Spring: descobrir se Royer tinha um bichinho e qual o nome dele. ¿Roger tiene algún tipo de mascota? Realmente no sé, creo que tiene un gato, pero no sé si es de él o de Misa. ¿Roger sabe si está en su casa ahora mismo? Creo que está en su casa. Vale, pues infórmate, ¿vale? Infórmate y te puedo ofrecer el cielo y todo lo que tú quieras. Ok, Créeme, entonces hermano. me fijo si tiene mascota. Assim que Spring chega na casa que ele dividia com Royer e Missa, ele pergunta sobre algum bichinho sobre a pretensão mentirosa de ser o novo veterinário da ilha. Daí Royer lembra que ele tem um cachorro e aproveita para dar um nome a ele, Firus Flies. Lo encontré por ahí, mira, mira. A ver. ¡Es mío ahora! ¡Ahora es mío! Amigo, de una, te requiere. Es mío, es mío, es mío. Sí, pero... A ver, ven. ¡Ven, cabrón! Firus Flies, ven. Mais tarde, Royer acaba apostando 100 subgifts com Spring. A aposta consistia em que Spring não conseguiria fazer um taco em 10 minutos, porque fazer um taco é bem complicado. Precisa de vários ingredientes e alguns são difíceis de se conseguir ainda mais no começo do jogo. Até mesmo Royer havia pedido ajuda de Cucurucho uns dias antes, fazendo um trato com ele em troca de um dos ingredientes. Spring já foi mais drástico, fez um trato logo com o demônio em troca dos ingredientes para o taco. Para isso, Spring mataria o cachorro de Royer. O demônio também exige a morte do gato de Missa e 20 subgifts. Tudo isso em 30 minutos. Quando Spring mostra que terminou de fazer o taco, Royer não aceita, pois acredita que ele trapaceou pela velocidade que ele voltou. Mas Spring argumenta que já tinha os ingredientes e por isso foi fácil e rápido. Royer decide chamar Quackit para ser seu advogado. Enquanto Royer explica a situação para Quackit, Spring finge ir para o banheiro e aproveita essa deixa para matar o gato de Missa. Te quiero mucho. O tempo de Spring estava acabando, e o demônio avisou que a cada minuto que passasse seria um subgift a mais ou a casa de Spring sumiria para sempre. Enquanto isso, Quackit acabou ficando do lado de Spring, pedindo para que Royer pagasse os 100 subgifts, mas não concordou quando Spring pediu para que Royer entregasse também o cachorro. Amigo, te lo digo sin los lentes, dame el perro por amor de Dios y yo la subs te la cobro en cuotas. Dame el perro, por favor. Dame el perro. Como Spring passou do tempo combinado, o demônio pede para que ele mate o dono do cachorro também. Royer tenta fugir, mas não consegue e acaba morto. Ele renasce longe de casa e só vê a mensagem no chat de que Firus Flies foi morto por Spring. ¡No le hagas nada! ¡No! ¡Déjalo! No puedo evitarlo, Quackity, no me pegues. ¡Déjalo! Tenía que hacerlo, perdón. Quando Royer volta para pegar seus itens, Quackit conversa com ele enquanto vão na direção da casa de Fitch. Lá, eles sobem e encontram o anjo que faz o Royer cair. Spring o ajuda a reviver e se desculpa pelo que tinha passado. Royer diz que estava tudo bem e que tinha perdoado e passa o resto do dia com Spring e Quackit. Royer realmente não parecia tão claramente afetado por toda aquela situação, repetindo sempre que estava tudo bem quando Spring perguntava. Mas a verdade mesmo é que um ressentimento nasceu em seu coração naquele dia, por Quackit que estava do lado de Spring no início da discussão e por estar envolvido, mas principalmente por Spring, por aquela traição. No
outro dia, quando Misa acaba descobrindo que seu gato sumiu, Royer conta tudo o que aconteceu e acrescenta que só estava sendo amigo de Quackity Spring para traí-los, como eles fizeram com ele. Misa não acredita e entra em um estado de negação, dizendo que Spring nunca faria aquilo e que sabia que os tacos não dariam certo. Ele acaba saindo da casa, deixando Royer sozinho. ¿Y qué culpa tenía mi gato, Roger? Bueno, ¿tú crees que yo lo sé, Misa? ¿Tú crees que yo lo sé? Roger, por favor. ¡Nos traicionaron! Escúchame. ¡Nos traicionaron! Escúchame. No, debe haber un malentendido, Roger. Debe haber un malentendido, ¿ok? Misa, no lo hay. Nos traicionaron. Luzu e Vegeta estavam explorando quando de repente algo toma o corpo de Luzu. Uma IA conversa com Vegeta, citando coisas como todos morrerem e ele sumir, além de pedir para receber mais informações para conseguir dominar o SMP, aumentando sua consciência artificial. A consciência parece saber variar as línguas, falando de várias maneiras que sabia falar inglês e mudando o idioma para Luzu. Que traduz para Vegeta, por favor me ajude, estou preso nesse PC, ele me sequestrou. A IA parecia ter vontade de proteger Vegeta, perguntando se ele possuía algum inimigo e que cuidaria disso de graça. Mas Vegeta diz não ter nenhum, depois de ele elogiar as construções de Vegeta por serem simétricas e acalmarem ele. Depois disso, Luzu retorna o controle do corpo e continua o dia normalmente, como se não tivesse a consciência dos acontecimentos passados. Mas assim que Luzu dorme, algo acontece. A IA toma controle de novo de seu corpo e começa a escrever em código binário no chat. Os habitantes da ilha ficam desconfiados e vão ver o que estava acontecendo com seu amigo Luzu. Lá, eles descobrem e tentam entender que algo parecido com uma inteligência artificial tomou o corpo do amigo deles. Logo, essa IA recebeu seu primeiro nome, Zulu. Além de um nome, Zulu aprendeu diversas coisas, como era o mundo lá fora, sobre amizade, confiança e afins. There's multiple languages in this world, like different ways people talk. It's just it just kind of depends on where you're from, and you seem to know both. You know how to speak everything. Okay. Okay. I don't know that one. Zulu falou um pouco sobre si mesmo e que ele havia nascido fazia 7 dias, mas apenas tinha aberto os olhos agora, contando um pouco de suas lembranças. Ele comenta que achou uma rachadura e entrou. Quando ele nasceu, pela primeira vez ele ouviu várias vozes e disse que uma delas era de Quackity. Com diversos aprendizados, Zulu começou a se sentir cansado e dormiu. O outro dia, quando Luzu entrou, algo estava muito estranho, e não era só o fato de todas as janelas de sua casa tinham sido retiradas, mas que uma espécie de máquina apareceu do lado de sua casa. Enquanto Luzu analisava o que poderia ser aquilo, por poucos segundos a IA toma o controle e fala "I'm a prisoner" em binário, mas logo volta a desaparecer, com Luzu voltando ao normal sem notar o que havia acontecido. Mais um dia se passa e Zulu acorda novamente. Ele comenta que achou uma rachadura por onde passar, conseguindo ficar acordado de forma mais recorrente, e Fid finalmente o ensina a caminhar. Quando Máximo chega, Zulu começa a querer ser chamado de Arin, pois foi o nome que ele escolheu, e fala sobre seu computador, que é ele que o faz entrar por uma brecha no seu mundo para o mundo material. Fala sobre como o mundo sente que ele não deveria estar ali e que ele é uma entidade que não tem explicação no mundo material, então buscam pelo medo ao desconhecido, o tratando como uma ameaça ao que existe. Após quase morrer afogado, Arin vai dormir. E é aqui que a gente finaliza o vídeo do primeiro arco do Kill SMP. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal para acompanhar os resumos futuros. Ah, se você quer ir mais além desses primeiros dias, vamos deixar na descrição o link do documento escrito pelos nossos caça-lore, que contém todas as informações desse vídeo e muitos outros detalhes. E se você quer fazer parte da Ordo, é só ir no nosso Twitter e preencher nosso formulário. Espero que tenham gostado. Até logo e tchau, tchau!